Pessoal, bom dia. Eu vou fazer agora a correção com vocês do capítulo 6. Como que funciona essa correção? Eu vou colocar aqui, vou falar para vocês qual é a resposta esperada e você vai conferir se a sua resposta está dentro da ideia principal da questão, pedida pela questão. Não significa que a sua resposta necessariamente tem que estar idêntica ao que eu vou colocar aqui, certo? O importante é ter a ideia principal e existem várias maneiras de estruturar uma resposta, certo? Então, olha, nós estamos no capítulo 6, página 127. A primeira questão fala assim: após ser pai aos 14 anos, um jovem teve que enfrentar julgamentos e assumir sozinho a criança. Ele contou com a ajuda de alguém para criar o bebê? Comente. Você vai colocar nessa aqui: ele contou com a ajuda de seus pais, mesmo relutantes. Essa é uma possibilidade de resposta. Ou você pode colocar: os seus pais, vírgula, mesmo relutantes, vírgula, o ajudaram. E outras formas que você colocasse, que você colocou aí na sua resposta, é correto, desde que coloque que os pais ajudaram, mesmo sem querer, sem muita boa vontade, certo? Letra B. Quais foram os impactos na vida do menino ao ser pai na adolescência? Então aqui, resposta esperada. Namoro, vírgula, futebol não foram mais possíveis, ponto. Passou a dedicar-se exclusivamente ao filho, deixando de viver algumas coisas dessa fase da vida. Essa é uma possibilidade, tenho certeza que você viu lá no texto e montou a sua resposta, só para você conferir que tem que ter essa ideia principal de ele ter deixado de fazer algumas coisas que seria normal na vida dele, na vida de qualquer adolescente de 14 anos, tá? Lá cita namoro, futebol, aí não deixa de colocar isso. Tudo bem, né? Número 2. À medida que o filho crescia, a semelhança entre ele e seu pai aumentava. Algumas pessoas, inclusive, chegavam a pensar que eles eram irmãos. Aí na letra A, como o pai encarava essa confusão? A resposta esperada: ele ficava constrangido, vírgula, e por isso não desmentia. Ponto. Essa é uma resposta esperada. Se você colocou na sua que qualquer situação, qualquer ideia qualquer forma de colocar essa ideia, que ele se sentia constrangido e ele não desmentiu quando as pessoas o confundiam como sendo irmão do filho dele, tá? E na número 3, letra B. E o filho, como se comportava diante do engano? Então, nessa aqui, a resposta esperada: ele entrou nesse jogo e também não desmentia as pessoas. Passou a dizer que o pai era o seu irmão mais velho. Então, aqui também você tem que trabalhar, tem que ter na sua resposta a ideia de que o filho não desmentia a confusão e que passou a afirmar para as pessoas que ele era o irmão mais velho do pai, tá? Trabalhou essa ideia principal na sua resposta, mesmo que com outras palavras, está correto, tá? Se tiver fora disso, você tem que colocar essa ideia. Na questão 4, com o passar dos anos, além do aspecto físico, que outras semelhanças pai e filho apresentavam? Olha, nessa questão aqui, você tem que observar que é o para além da questão física, né? Aquilo que eu comentei com vocês. Então, ó, uma resposta esperada: os dois não se casaram. A pouca diferença de idade... Tá, bom, desculpa, aqui você vai citar uma sequência, né? Os dois não se casaram, ponto e vírgula, é uma semelhança. A pouca diferença de idade, ponto e vírgula. Passaram a ter comportamentos semelhantes, vírgula, envelheceram juntos, vírgula, a personalidade também era semelhante. Então, você fez uma sequência aqui de coisas em que eles eram parecidos, juntou essas coisas, coloca na resposta, tá? Questão na página 128 agora, a questão 5. Diante da profunda semelhança e com idades avançadas, temia-se que quando um dos dois morresse, não fosse possível identificar o pai e o filho. O administrador do asilo em que estavam internados, no entanto, afirmava saber distingui-los. Explique isso. Também é uma coisa que está clara lá, né? No texto. O administrador,
uma resposta, né, possível. O administrador os diferencia pelo posicionamento das camas. Desde que chegaram ao asilo, o pai dormia na cama da direita e o filho dormia na cama da esquerda. Ponto. Essa é a ideia, tá? Pode ter diferentes maneiras, mas a ideia principal é isso, né? Questão 6 agora. Observe que nenhuma personagem do conto é identificada por um nome próprio. A que você atribui a essa escolha do autor? Isso aqui eu expliquei, né, na aula passada. Então, ó, uma resposta montada, né, esperada. Não atribuir nomes aos personagens universaliza o conto. Ponto. Passa a ideia de que a história pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer lugar. Ponto. Essa é uma ideia, essa é uma resposta montada, esperada. Existem formas diferentes de você trabalhar essa ideia, né? Mas tem que colocar isso, a ideia de universalizar o conto, passar a ideia de que aquela história pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, tá? E a 7. Em muitos contos, as personagens são representadas em sua densidade psicológica. De que forma isso ocorre nesse conto? Então a gente comentou também na aula passada sobre essa ideia, né, de que o conto ele foca mais questões psicológicas do que físicas. Então, ó, uma resposta esperada, montada, esperada. Sabemos que os personagens têm semelhanças físicas, mas não há detalhes sobre isso. Ponto. Há maior destaque aos elementos psicológicos, 2 pontos. A cumplicidade entre pai e filho, ponto e vírgula. A forte ligação entre eles são os elementos principais do conto, dos personagens do conto, tá? Essa é uma resposta esperada, certo? Esse é a correção do capítulo 6. Só dá uma acompanhada e o que muda só o que você achar que tá fora da ideia principal.